já passou por isso? Já teve medo de falar em alguma situação? Seja em reunião, seja com a sua família, você precisa falar alguma coisa séria com seu marido, que você sabe que ele discorda de opinião ou no seu entendimento ele vai discordar. Seja com o seu filho, para alguma situação que você queira que seja diferente da que está sendo. Então, você já está com medo de falar, você já tem uma expectativa do que vai acontecer quando você fala. E o que é isso? Na realidade, o medo de falar, ele está amparado pelo medo da falha, o medo da crítica. Exatamente. Então, ele não é só a fala, a comunicação, o verbal, a linguagem, a nossa parte interna que tem que estar alinhada, mas dentro das nossas expectativas, dentro do que nós imaginamos acontecer, nós já projetamos, ao nos expormos, qual vai ser a consequência. E da onde nós tiramos isso? Nós tiramos isso das nossas experiências passadas, das nossas vivências. Então, de acordo com como foi a nossa experiência, a nossa vivência, nós vamos ter memórias, mesmo que elas não sejam conscientes, elas estejam lá no nosso subconsciente, que armazenam algumas resultados de experiências quando nós nos expressamos, quando nós comunicamos, quando nós interagirmos. Então, de acordo com esse armazenamento, com essas histórias que estão ali já edificadas, nós vamos ter reações e ações automáticas ao acontecimento. E muitas vezes a questão de falar, essa exposição, nós tivemos experiência de nos mostrar que trouxe consequências que nós não significamos como boas. Então, se elas estão significadas como experiência não boas, você acha que o quê? Nós vamos querer no subconsciente reproduzi-las ou evitar? Se você conscientemente não gosta de alguma situação, você se aproxima dela ou você tende a evitar ou fazer de uma outra forma? No consciente, nós trabalhamos esse acontecimento, esse gostar, não gostar. Mas quando ele está no subconsciente, ele já tem a resposta automática, padronizada e não chega muitas vezes nem ao nosso consciente. O que virá ao nosso consciente, o que nós já temos entendimento, muitas vezes é a consequência, é o comportamento frente àquilo, mas o que ocasionou e como ele significou aquele acontecimento, algumas vezes não está na nossa base consciente. Então, vamos lá. Bem-vinda, Rejane, Marcília, Milena, quem mais estiver aqui para cima, muito bem-vindas. Quero saber de vocês, medo de falar, medo de se expor, quem já sofreu com isso? Alguém já passou? E aquele sentimento, gente, quando a gente fala que não tem muita certeza, a gente chega a falar, mas fica angustiado, fica se cobrando. Milena, é isso aí. Então, além do medo em si, tem os outros sentimentos que vêm de culpa. Nossa, eu podia ter falado melhor, eu podia ter argumentado diferente, de vergonha por ter se mostrado ou por não ter se mostrado. Rejane, acontece, gente, acontece com muita gente. Agora, algumas vezes acontece e nós chegamos a um ponto de desenvolvimento que nós passamos por esse meio. Boa noite, lindona! Medo da gagueira no momento. Olha, isso é muito pertinente, viu, Milena? Por
Porque como a gente está trabalhando com a parte instintiva, ela vai ter uma reação já automatizada. Então, se você, de uma situação, você domina um assunto, vamos dizer que você domine um assunto, seja uma situação, por exemplo, ou do seu dia a dia com parentes que você tem intimidade, ou no seu trabalho, que você tem domínio do que você faz, mas na hora de se expor, você entende que aquela exposição pode te trazer risco. Pode te trazer risco por você ser rejeitada na sua ideia, por você mostrar uma fraqueza no assunto, por você se indispor com alguém de pensamento contrário. Então, os porquês e motivos podem ser muitos. E o que acontece com esses pensamentos que você tem? Eles vão acionar respostas automáticas para aquilo. Então, quando você tem medo de se expor, que você já significou alguma situação que você, ao se expor, foi rejeitada e aquilo ali te causou uma significação muito intensa, aquilo vai te trazer um instinto de proteção tão grande que você vai acionar todo o seu corpo para uma situação de medo. Então, se aquele medo juntar com um perfil comportamental, por exemplo, que também já te protege, você vai paralisar, porque vai ser muito intenso a reação de proteção. Você já vai estar projetando todo aquele medo que você não vem nem no seu consciente. No seu consciente só vem assim, nossa, mas eu sei isso, eu tenho capacidade disso, por que eu não faço? Às vezes nem vem a resposta, porque está tão lá dentro, tão na nossa parte instintiva, fazer aquele comando, que não vem para você. E como não vem, você não se trabalha, você continua no mesmo padrão. Um padrão que, se você está sentindo que ele está te angustiando, que ele está sentindo que está te frustrando, que está sentindo que você está te afastando do seu objetivo, do seu melhor resultado, que está te afastando de fazer mais negócios, melhores relacionamentos, não é um padrão bom. É um padrão que você pode modificar para que fique melhor, mais adequado a você. Ah, Renê, se não é adequado para mim, por que eu repito esse padrão? Porque ele está programado no automático. Então, no automático, você está se comandando a agir numa situação de perigo. E a nossa parte do subconsciente, ela é muito assertiva, gente. Se ela entende que é perigo, o que ela tem que fazer? Ela aciona todo o corpo. Você fica com a mão gelada. Ela tira sangue das extremidades para você te dar mobilidade para as pernas. Ou se ela entende que você tem que reagir, ela vai te botar, te corar, vai te deixar já armada na postura para reagir. Então, se ela entender que é para sobrevivência ou da sobrevivência ela precisa te proteger, ela vai acionar todo o seu corpo. E quando você está numa situação que você precisa agir para sobreviver, entende que conversar, ter empatia pelo outro, não é prioridade, gente? A prioridade ali é o quê? Você sair da situação fugindo, parando, nem fazendo ou atacando. Então, ela vai acionar todos os seus melhores recursos para isso. Mas os seus melhores recursos são para proteção e sobrevivência e não para fazer aquela apresentação maravilhosa na reunião. Não para você ter um ouvido atento ao que a outra pessoa está falando para poder contra-argumentar melhor. Não para você se mostrar e valorizar você, o seu trabalho, a sua comunidade. Ela vai estar botando todos os seus melhores recursos, tirando das áreas que ela considera não ser prioritárias no momento. E justamente são áreas que você precisa para ter uma desenvoltura, para ter uma leitura melhor do outro, para ter uma tranquilidade na hora que fala, para poder organizar os pensamentos, para poder comunicar alinhado à fala,
ao não verbal, para ter entonação adequada. Quando ela vai e direciona a nossa inteligência emocional que está por base do nosso sistema nervoso, tá? Aciona os recursos de sobrevivência, ela vai, acelera o coração. Então, o oxigênio, ele fica raro. Então, na hora de falar, nós vamos ter mais dificuldade em falar. Vamos falar mais acelerado. Porque internamente nós estamos num nervosismo de uma ação, de uma previsão de uma ação com uma intensidade muito grande para nos proteger. Então, o melhor recurso seu está sendo usado para você fugir da situação ou para você atacar. Então, o seu objetivo em si, ele está com os recursos mínimos, inadequados. E você não vai ter, por isso, a sua melhor performance. Ou às vezes não vai nem fazer, vai fugir da situação. Entendeu? Quem me fez entender? Quem aí ficou com um insight grande dessa parte? Ela é uma base, mas é uma base muito importante, tá? Obrigada pela participação, Milena. É isso, gente. Tem que participar, tem que comunicar. Nos menores gestos, nós estamos nos mudando de padrão. Então, se expressem, falem, pergunte. Isso ajuda muito, porque você está fazendo algo diferente na direção de se comunicar melhor. Porque a significação, como eu já comentei, ela vem de uma significação muitas vezes antiga. Napoleão Hill é um estudioso de desenvolvimento humano muito reconhecido, tá? Ele foi assessor de Franklin Roosevelt. Ele escreveu os livros Quem Pensa Enriquece, Lei do Triunfo, Mais Esperto que o Diabo. E ele tem 6 medos que ele coloca assim para a humanidade, né? 6 medos básicos que nos atinge, nos aflige como humanidade. Então, se você é humano, esse medo te aflige. Então, não tem esse negócio, não sou eu. Agora, a frequência, a intensidade, o trabalho que você, que eu, que estamos executando, a todo momento vamos nos aprimorando e nos permitindo lidar com esses medos, ok? Então, assim, ele coloca, né, os 6 medos maiores da humanidade: o medo da pobreza, o medo da doença, o medo da morte, o medo da perda da pessoa amada, o medo da velhice, o medo da crítica. O medo da crítica está entre os 6 maiores medos da humanidade. Então, entende agora, porque quando você não fala, quando você não se expõe, e por baixo disso está um medo da crítica, um medo de falhar, como é gigante esse medo que está por baixo, te impedindo ou te fazendo agir com uma condição debilitada numa situação de exposição. Porque é gigante, gente. O medo da crítica está entre os 6 maiores medos. Ele vai nos acionar todo o nosso sistema de proteção e de sobrevivência. E que nós somos muito competentes. Esse nosso sistema nos faz toda a parte respiratória, toda nossa parte química, nossa parte biológica, ele controla tudo isso. Muito pouco vem no nosso sistema de consciência. Então, cabe a nós, de forma consciente, permitirmos e decidirmos nos desenvolver, nos aprimorar, para, através do consciente, chegar a novas significações desse subconsciente, que muitas vezes está com um padrão antigo. Napoleão Hill cita dois padrões, né, que influenciam esses nossos medos básicos. Um influencia indiretamente, que é a da hereditariedade com a questão física, né? Então, com a questão da evolução, cada um tem um modelo físico de corpo. Então, isso em si não influencia o medo. Ele pode tornar mais fácil, mais frágil
uma pessoa e por causa disso o medo atingi-lo a mais. Mas ele coloca a parte da hereditariedade social, tá? O que nós herdamos socialmente, como uma parte fundamental dessa geração dos 6 medos básicos. E por quê? Porque tudo que desde criança a gente está sendo exposto em termos de vivência, de experiência, isso está criando significado em nós. E esse significado, ele vai ficar lá armazenado no subconsciente e vai nos programar para as ações e reações automáticas frente às situações. Então, isso impacta diretamente, tanto nos medos que nós temos atualmente, como na visão de mundo, como nós vemos o mundo, como nós permitimos ou deixamos de nos permitir nos desenvolver e aprimorar, porque toda essa crença, conhecimento, informação, instrução que foi passado desde que nós éramos célulazinha, através de reações químicas do corpo da nossa mãe, isso já foi sendo significado, gente. Então, esse significado em termos de reações químicas, ele vem antes até mesmo do sistema auditivo. Depois, quando a gente já tem o sistema auditivo, a gente já começa também a receber por aí. Quando nós nascemos, então, nós sentimos, ouvimos, vemos, muitas vezes, repetidas vezes, ou então sobre forte impacto emocional. E aí, o que acontece? Programa. Isso aqui eu tenho que agir desta forma. Olha a intensidade, vibração. E com pessoas que estão ali à nossa volta, normalmente na nossa infância são pais, parentes, pessoas responsáveis, autoridades quando na escola, né, o nosso professor, pessoas de autoridade mesmo, como policiais, para as leis, para as normas. Então isso cria um significado, um padrão reconhecido automaticamente de reação. Então, se em algum momento você, no seu desenvolvimento, você teve uma rejeição quando você falou, cala a boca, menino! Você não sabe o que está falando! Então, coisas que a gente hoje como adulto enxerga como boba, pode ter deixado um registro emocional enorme em algum momento da sua vida e te causar reações padrão quando o seu organismo, seu sistema nervoso entende que você vai se expor e que pode ter essa reação que te afasta das pessoas amadas, que pode te causar rejeição, que pode você deixar de ter autoridade, que vai prejudicar a sua identidade de profissional, de pessoa de qualidade. Então, esse entendimento de que pode te causar uma crítica, um julgamento, aonde ele tiver significado na escala, que nós temos escalas de níveis neurológicos, aonde ele significou, se for muito profundo essa significação, ele vai gerar uma reação enorme. Algumas vezes em família, a gente falando ali, corrigindo um filho, pondo um limite, a gente tem uma reação emocional assim, exagerada. Depois fica, nossa, mas de onde veio tanta exasperação? De onde veio essa reação? A situação nem pedia tanto. Mas automaticamente nós já vivenciamos ou nem vivenciamos, tá? Foi outra pessoa que vivenciou, mas nós tivemos a percepção que a reação para aquela situação é daquele jeito. E aquilo nós vamos reproduzindo, reproduzindo e reproduzindo, até que a gente se desenvolva e se reprograma. E o que acontece em desenvolvimento automático, crescimento ponto a ponto, faz parte do ser humano, mas às vezes o padrão ali está te impedindo de chegar no seu objetivo, está te afastando das pessoas, ou está até te adoecendo, porque você fica angustiada, fica tensa, ansiosa com o que vai acontecer, ou com o que você falou, o que deixou de falar, porque você não está se mostrando no seu melhor, não está conseguindo
interagir com a equipe para engajar e ter um resultado melhor. Não está conseguindo se comprometer porque a comunicação sua com você mesmo está desalinhada. Está cheia de pensamento negativo te jogando ali para um momento lá da sua pior performance, do seu pior recurso. Porque no negativo nós estamos com pensamentos que vão gerar reações químicas no nosso organismo para nós reagirmos a esse pensamento. Então nós usamos os nossos recursos intensamente para reagir a pensamentos negativos. Que nós poderíamos estar usando esses recursos para reagir de forma positiva, produtiva, crescer. Entende como é gigante levar para a consciência, ter esse autoconhecimento, que sim, você tem uma visão, uma programação, que você se desenvolveu, vem se desenvolvendo e tem acesso a ela no consciente. E tem uma parte grande da programação como ser humano, que é da hereditariedade, que ela já está em você, que você não tem nem consciência disso. Então, se você não tem consciência disso, como é que você vai tratar isso, gente? Como? Trazendo para a consciência. Tendo mais autoconhecimento, que vem desse desenvolvimento da inteligência emocional. Para você ter autoconsciência, para você dar autoconsciência, conseguir saber o ponto exato que você está, você ter percepção real das situações, para você conseguir lidar com situações diferentes, para você gerenciar situações críticas, para você influenciar pessoas, para você se influenciar, para você conseguir lidar com as suas emoções, ativando os melhores recursos e não ficar na flutuação do seu dia, do acontecimento, do externo. Não, você pode ativar e deve ativar os seus melhores recursos a todo instante. Porque você vai agir e reagir com base nesses pensamentos. Quem aqui tem noção de agir a maior parte do tempo com pensamentos negativos? Não posso, não consigo, não dá. Essas pessoas são um problema. Quem aqui tem algum tipo desse pensamento aí, uma boa parte do dia ou em alguma situação específica? Às vezes nem é boa parte do dia, mas em alguma situação específica. De pressão, de cobrança no trabalho, de um funcionário fazer coisa errada e você, nossa, de novo, já falei isso, e te tira do sério, te tira da sua melhor performance, porque você não está gerenciando bem as suas emoções. E isso é possível modificar. Imagina você conseguindo trabalhar as suas emoções na melhor potencial delas, de forma positiva. Quanto a mais, quanto melhor você não falaria com as pessoas. Quanto melhor você não conseguiria se comunicar com você mesmo e fazer situações de forma diferente. Visualizar situações diferentes. Se permitir aprender, se permitir fazer coisas que te elevem, que te levem a outro degrau, a outro nível, que você acredite que possa. E para isso depende muitas vezes dessa comunicação, dessa fala interna com você ou da fala com as outras pessoas, né? Porque nós somos a média das 5 pessoas ao nosso redor. Então, essas pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes nós nos sentimos imersos na circunstância, nós podemos trabalhar essa circunstância e modificá-la. Mas para isso nós temos que ter esse alinhamento de pensamento, de comunicação, saber
lidar com as pessoas, escolher as pessoas que estão à nossa volta. Ah, Renê, são parentes, são pessoas do meu trabalho, não tem como fazer nada diferente, não. Se você disser que não tem, amigo, você tem razão, você não tem. Agora, se você disser que tem, você também tem razão, você tem. Porque quem vai determinar quem vai fazer ou não é você. Entende agora? Exatamente, a decisão é sua da maneira que vai agir ou deixar de agir. E aí, sendo entendido? Me fiz entender? Vamos aí, comenta. Comenta aí quem tem uma situação que quer trabalhar para fazer de forma diferente, para ter um relacionamento melhor, para se sentir mais satisfeita, mais realizada e que entende que tem sim alguma situação ali que você vê repetidas vezes que não tá legal. Você nem entende bem o que. Ou você sente no seu comportamento que não tá sabendo lidar no emocional, ou a sua comunicação não é a melhor possível. Ou como falou aqui a amiga, tem uma gagueira numa situação de estresse. Me conta aí. É isso, tem que reconhecer. Só um pouquinho aqui, gente. Vou pensar um pouquinho. Porque temos que gerenciar, né, gente? Aqui a gente trabalha home office, temos filho, temos família, temos tudo ao mesmo tempo. Então é isso, a gente responde e volta. Então, você dentro dessa situação, você saber como lidar, como sair dela. Se você não está enxergando qual é a causa, como é que você vai tratar? Tem que ter um olhar de observador. Se permita ter esse olhar de observador. Ou você, por já estar trabalhado o suficiente, ou pedir ajuda a outra pessoa. Ou então, que não seja um trabalho pela causa, mas sim por gatilhos. É possível trabalhar uma situação específica, a PNL trabalha muito com isso, em gatilhos. Você tem gatilhos que desencadeiam algum tipo de situação. E naquela situação específica tratando, já vai acontecer de maneira diferente. É impossível ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Albert Einstein. Então, sim, quer resultado diferente? O que de diferente você vai fazer? E não é uma vez só, tá, gente? As ferramentas que a gente utiliza, ela tem um impacto emocional, então elas mudam de uma forma profunda. Mas tem ferramentas que são repetidas vezes. E mesmo assim elas têm que ser introduzidas, colocadas na prática, na rotina. Para que se tenha constância, frequência, intensidade e novas vibrações do seu ser, do seu fazer, do seu merecer. Colocando você como indivíduo em outro patamar. E se você está em outro patamar, você vai se permitir se desenvolver e expandir sua comunicação, as suas capacidades para fazer algo a mais que você quer e precisa. Vai se permitir merecer as coisas que às vezes você não faz porque isso não é para mim, você não se acha merecedor, então você nem faz. Então, esse medo, essa crítica, esse julgamento que atinge falar, expor, se expor, ele atinge a fala com o outro e atinge a fala com você internamente, na sua voz interior. Por isso, a maneira de trabalhar com outras ferramentas. Seja ferramenta coaching, comportamental, PNL, seja com a mentoria e experiência, com plano e método para poder seguir um plano de ação. Porque sim, tem que entrar na rotina. A prática depende do seu comprometimento, do seu engajamento. E para isso precisa da sua permissão. Então permita-se a mais, permita-se se desenvolver. Porque se você tem internamente, eu já sei isso, já tem esse julgamento e essa crítica, se você sabe, você não vai aprender.
Porque você já bloqueou o aprendizado. Para que esse organismo maravilhoso, que precisa tanto da energia, que é fundamental para a vida, vai gastar energia com uma coisa que você já tem, já sabe? Não vai gastar com a energia para aprender. Olha que coisa tão maravilhoso que como ele é. Ele te protege. Ele valoriza a sua sobrevivência, a sua vida. Então, algumas vezes, mudar uma forma de pensar, mudar uma programação, transforma. Transforma, porque a mentalidade, ela amplia a sua visão de mundo. E com isso, as maneiras de você fazer, as suas possibilidades, o seu horizonte, as suas crenças. Algumas vezes até os seus valores se intensificam, ou você se alinha com eles, porque os valores estão ali, mas você está todo desalinhado por algo que aconteceu na sua vida, na sua experiência, dentro do seu caminhar, que te desalinhou, e você conseguiu alinhar um pedaço, mas não conseguiu todas as áreas da vida. Aí o profissional vai bem e o pessoal desaba. Ou você equilibra o pessoal e desaba o profissional. Ou então equilibra mais ou menos dois e a saúde cai. Então, para que seja uma saúde integral, o ser humano ele tem que estar por inteiro, alinhado, numa programação de desenvolvimento, de evolução, numa vibração de atrair coisas positivas. A lei da atração, né, que conecta aí a nossa mente ao universo, também vem aí uma de Napoleão Hill, ele também cita bastante no livro dele, A Lei do Triunfo. Ela não é só para atrair o bem não, tá, gente? Ela é na vibração da coisa ruim também. Então, se você tá cheio de pensamento negativo, além dele bloquear os seus positivos, ele atrai mais negativo. E se você permite, ele vai pesar mais ainda em você a situação. Aí você parece ali, né, que tá com aquele looping, que não sai do lugar. Roda, roda, roda e não sai do lugar. Ou então você fica aquela pessoa cíclica. Avança quando tá em cima, a situação tá lá bacaninha, evoluindo. Volta de novo. Aí você vai, faz todo aquele esforço, porque você já tem essa programação. E você consegue se desenvolver, mas aquele certo ponto ali para você é seu limite interno. Tem um termômetro interno que tá ali, que aquilo ali não é mais pra você, não é daquele jeito, não é da sua visão de mundo, você não vê outra maneira de sair dali. Aí o que acontece? Você desce. Seja no relacionamento, seja na realização, seja na sensação de felicidade, de satisfação, de realização. Cada ser humano é único e vai ter as suas peculiaridades, tá? Nós somos, como características de evolução humanas, nós temos as nossas semelhanças como espécie. Mas como indivíduos, nós temos as nossas especificidades. E isso também pode e deve ser trabalhado, desenvolvido, para os seus talentos florescerem e para os seus pontos não tão bons, que você faça de uma forma diferente, que você minimize, ou se você precisar desses pontos, que você saiba como trabalhá-los. Mas sim, para você visar sempre focando no seu objetivo, alinhado com o seu propósito, com a sua essência, que vai te trazer felicidade, vai te trazer paz, vai te trazer reconhecimento, satisfação. E pessoas inteiras que se dão bem consigo, que gostam de outro ser humano, ela gosta de si também, ela gosta de si, de outro ser humano. Porque se você é uma pessoa generosa, gosta das pessoas, mas não gosta de você, entenda que alguma coisa não tá batendo, você é um ser humano. Cadê a sua generosidade com você, como ser humano? Entende que alguma coisa tá desalinhada? Porque você é um ser humano, feito à imagem e semelhança de um Deus superior. Parte aí da sua jornada, evolução, crescer. E por que você se maltrata? Não
tendo um autoconhecimento com você, não tendo uma autoconfiança, não tendo uma autoestima adequada, não tendo uma autoimagem real, não tendo uma gestão do emocional para que você se relacione melhor com as pessoas. Você não está cuidando bem de você, e faz parte das pessoas cuidar bem de si, para poder cuidar bem dos outros, para poder cuidar bem da sociedade, e a jornada ficar bonitinha ali, a rodinha ali, florescer, evoluir, expandir. E tudo isso depende de você, da sua permissão de poder se desenvolver, se alinhar, buscar mais recursos, se relacionar com você, com o outro. E faz parte dessa jornada a comunicação. A comunicação com você e a comunicação com o outro. Para que tenha essa conexão. Essa conexão é uma conexão você, o outro, o universo. Então, se está desalinhado, amigo, não está desalinhado só num ponto, não. Ele vai forçando os outros. Quem entende o quão prejudicial é estar desalinhado em alguma área da vida? As consequências graves para si, para o outro, para a saúde. Ah, Renê, mas eu tenho até bons resultados. Muito bom! Celebra se você tem bons resultados. Mas está na sua máxima performance, melhor performance, você entende que ainda pode mais. Porque a sua jornada, ela tá aqui. O tempo nosso é uma jornada, tem início e tem fim. Esse meio tempo aqui nos foi dado livre-arbítrio para nós fazermos o nosso melhor. Por isso a sua permissão, a sua decisão de fazer o seu melhor. Ok? E se vocês verem que precisa aí ajustar alguma área da vida, algum padrão que não está te deixando na melhor performance e quiserem fazer algum comentário dessa situação, eu vou devolver com algum exercício para você fazer, tá? Porque faz parte essa expansão. Quando eu dou aqui um conteúdo, seja de um livro, seja de uma experiência, seja de uma vivência, 10% nós aprendemos quando nós lemos, 20% quando escrevemos, 70% com diálogo e 95% em experiências e em ensinar. Então, cada vivência que você coloca em prática, você está aprendendo muito mais do que só ouvindo e escrevendo. E se você faz essa vivência e experiência para mudar alguma situação específica, com ferramentas potentes, olha, 70% a 95% de resultado é o que você vai ter nessa situação. Só que, como nós somos conectados, isso expande para a vida, em crescimento, em evolução, em coisas boas. Então, se trabalhe, se desenvolva, se permita. Se algo não está bom, está te incomodando, não é o melhor a ser feito. Porque se fosse o melhor, você se sentiria na sua melhor versão. Ou às vezes é melhor, mas não é o melhor para você. Porque o melhor é de cada um. Nós temos os nossos valores, nós temos os nossos objetivos, temos a nossa maneira de vida, temos até os nossos comportamentos que são diferentes, que nos fazem agir de maneiras diferentes, que nos ajudam a complementar o todo, mas que às vezes também nos fazem alguns enfrentamentos por termos comportamentos diferentes. Quantas vezes não temos lá um colega de trabalho, temos um filho que é aquela pessoa assertiva, que fala mais, um tom mais alto, e nós somos aquela pessoa que falamos mais pausada, mais tranquilo, e aquilo ali gera um atrito. E dali há uma piora no relacionamento, ali nós evitamos de falar se nós gostamos da pessoa para não nos indispor, ou falamos demais e também há um afastamento da pessoa. Então, saber lidar com as situações nos permite outro patamar de vivência, outro patamar de desenvolvimento, outro patamar de realização.
E aí, gente? Alguém quer comentar aqui alguma situação? Vamos lá, estamos aqui no finalmente. Bem-vinda, Mônica! Eu, Wilton, Júlio e quem mais aqui já tinha entrado? Então é isso, gente. Cada situação de vida nossa, tá gerando uma experiência. É um momento único, um momento presente. Então, viva o hoje. Se permita viver o seu melhor hoje, mas se desenvolva para cada dia ser melhor. E precisando de ajuda, sentindo que tem algum padrão a ser trabalhado, vamos lá. Só manda mensagem que eu apoio, ajudo, indico. Se não for comigo, a gente busca maior conhecimento para te apoiar na sua jornada. E vamos lá, hashtag melhor todo dia. Gente, eu vou colocar o vídeo e quem tiver aqui na live, coloca lá, hashtag seu melhor todo dia. Pode ser? Vocês comentarem? E também, se além de botar hashtag seu melhor todo dia, quiserem fazer algum comentário de insight que tiveram, alguma situação, se agregou aí pra vocês, o que agregou, quais a decisão, o que você se permitiu a mais fazer com esse nosso bate-papo. Espero que tenha aí melhorado um pouquinho a mais essa contribuição aí nessa jornada. E quarta-feira nós estamos de volta. Quem já trabalha aqui com a monitoria comigo ou a mentoria, né? A amiga Rejane, algumas outras pessoas que já fazem alguma mentoria aqui comigo, vamos ver no dia agendado. Quem ainda não tem a satisfação de trabalharmos aí, né? Rejane, hashtag melhor todo dia. É isso, amiga. E vamos seguindo aí, porque sou muito orgulhosa de fazer parte aí da sua jornada, de poder contribuir um pouquinho a mais. Mônica, muito legal. E vamos seguindo. Grande abraço. Beijo, beijo.